Bom, olá, queridos alunos. Desculpa o barulhinho aí, né? Tem uma obra aqui do lado. Mas vamos lá, né? Vamos resolver, né, o primeiro exercício que eu coloquei aí para vocês, tá? Então, ele diz o seguinte: para vocês transformarem as razões em números decimais, tá? A gente percebe que todas essas razões aqui, ó, dá para transformar em número decimal. E quando a gente tem o 100 aqui embaixo, tá? Essa razão ela tem um nome especial, né? Ela é uma porcentagem. Então a gente tem aqui, ó, 63 dividido por 100. O que que é isso? É 63%. Então como nós representamos? 0,63, né? Por que que a gente representa desse jeito? A gente representa desse jeito porque assim, olha, quando a gente divide por 100, tá? A gente vai fazer o quê? Vai recuar duas casas decimais, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Não tem dois zeros? Recuando duas casas decimais, ó, duas casas decimais. A gente coloca vírgula aqui e zero. Por isso, a gente escreve 0,63%, tá? A gente representa dessa forma aqui, ó, 63%. E eu fiz a continha, gente, pra gente não perder o hábito, né? De fazer continha com decimais, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa continha? O 63 não dá para dividir por 100. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar um zero, tá? Se a gente colocar um zero aqui, a gente tem que colocar um zero e uma vírgula aqui, tá bom? Aí a gente faz a conta normalmente, tá? Quantas vezes o 100 cabe dentro do 630, tá? Cabe 6 vezes. 6 vezes 100 é igual a 600, tá? Para 630 faltam 30. Bom, o 30 não dá para dividir por 100. Então, a gente coloca mais um zero aqui e continua a divisão. 3 vezes 100 é igual a 300, para 300, nada. Tá bem explicadinho, gente? Qualquer dúvida, tá? Por favor, perguntem. Eu sinto muita falta das perguntas de vocês, tá? Aqui, gente, a gente tem o quê? De novo, tá? Essa razão, ela é uma porcentagem, porque tá dividido por 100, tá? Como é que a gente vai escrever isso aqui na forma decimal, tá? Não tem dois zeros? Lembrando que quando a gente divide por zero, quando a gente divide por 10, por exemplo, recua uma casa decimal. Por 100, duas casas decimais. Por 1000, três casas decimais. Então, aqui a gente tem dois zeros. Então, a gente vai recuar duas casas decimais, tá? Então, ó, a gente tem aqui 11,2, né? Dividido por 100. Isso é o mesmo que 11,2 por 100. Tá bom? Então, como é que a gente vai escrever isso aqui na forma decimal, tá? Ó, recua duas casas decimais, tá? Aqui não tem uma vírgula, então eu vou recuar uma casa decimal aqui no 1, vou recuar mais um 1 e vou colocar 0, aqui. Isso é o mesmo que 0,112%, tá bom? Vamos fazer a continha, gente, para aprender a fazer continha com decimal? Bom, a gente tem aqui 11,2%, né? Que é dividido por 100, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ó, 11,2 não tem uma vírgula aqui? Então, o que que a gente faz? A gente desloca essa vírgula, a gente tira essa vírgula para cá, passa essa vírgula para frente e coloca um zero aqui, tá? Na verdade, o que nós fizemos? Nós multiplicamos em cima e embaixo por 10, tá? Voltando aqui, ó, né?
a gente fez o quê? A gente fez uma fração equivalente. Porque, ó, se eu multiplicar por 10, eu avanço casa decimal. Eu posso fazer o quê? Em cima e embaixo eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tá? Então, 11,2 vezes 10, eu avanço uma casa decimal, fica 112, tá? E 1.000 vezes 10, ou 1.000 não, né? Desculpa, gente. 100 vezes 10 é igual a 1.000, eu acrescento só mais um zero. Então, como é que vai ficar a nossa conta aqui? A nossa conta aqui vai ficar, ó, 1.120 dividido por 1.000, tá? Porque eu avancei uma casa decimal aqui e coloquei mais um zero aqui. Então, o 100 se transformou em 1.000. Na verdade, o que eu fiz? Multipliquei dos dois lados da divisão por 10, tá bom? Retomando. Vamos continuar aqui, gente. Então, a gente tem lá 1.120, né? Não, a gente tem 112 dividido por 1.000. 112 não dá para dividir por 1.000, então eu coloco o quê? Um zero aqui. Se eu coloco um zero aqui, eu tenho que colocar aqui um zero e uma vírgula. Aí sim eu posso fazer a conta normalmente, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Para 1.120 faltam 120, tá? Só que 120 não dá para dividir por 1.000. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um zero aqui. Coloco um zero aqui e continuo fazendo a divisão, tá? 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Para 1.200 faltam 200. 200 não dá para dividir por 1.000. Então, eu coloco mais um zero aqui e continuo dividindo, tá? Quantas vezes o 1.000 cabe dentro do 2.000? 2 vezes. 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Para 2.000, zero, tá bom? Como que eu represento isso aqui em termos percentuais, né? De forma fracionária, desculpa, em termos percentuais, 11,2%, né? Eu uso aqui o símbolo da porcentagem, tá? Agora, a gente tem aqui um caso interessante, tá? Que já entra logo na equivalência de frações, tá? Eu não sei se eu vou apagar, que aqui tá bem do meu jeito de fazer, né? Vamos fazer a coisa mais didática. A gente tem o quê? 7 sobre 50. Se eu dividir 7 sobre 50, eu vou ter como resultado 0,14, tá? Só que existe um jeito mais tranquilo de eu fazer isso. Eu percebo que eu posso transformar o 50 em 100. Se eu consigo fazer isso, gente, eu consigo escrever em termos percentuais, que fica muito mais fácil para escrever na forma decimal. Então, lembra, em cima e embaixo eu não posso dividir ou multiplicar por qualquer número, porque eu vou manter a fração, eu vou ter uma fração equivalente. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, né? E vou multiplicar por 2. Ó, numerador e denominador. Eu vou multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. Então, como que vai ficar? 7 vezes 2 é igual a 14. 50 vezes 2 é igual a 100. Lembrando, gente, que quando a gente divide por 100, a gente recua 2 casas decimais. Da mesma forma que quando multiplica, avança 2 casas decimais. Então, olha, a gente tem aqui 14%, tá? Como que a gente escreve 14%? 0,14, tá? Então, por que isso? De novo, ó, 2 zeros. Então, a gente anda 1, 2 casas decimais, 0 e vírgula. Perceberam que não precisou fazer conta? Tá? Mas mesmo assim eu vou fazer a continha para vocês sempre saberem, né? Como é que a gente faz continha com decimais, tá? Então, a gente tem 7 dividido por 50, tá? O 7 não dá para dividir pelo 50. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar um zero aqui. Se eu coloquei um zero aqui, aqui eu coloco 0 e vírgula, tá bom?
Aí eu continuo fazendo a continha normal. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 70? Uma vez só. Uma vezes 50, 50, para 70 faltam 20, tá? O 20 não dá para dividir por 50, então coloco 0 e continuo dividindo. 4 vezes 50 é igual a 200, para 200, nada, tá? Então, se eu quiser representar isso aqui em forma decimal, como que eu represento? 14%, tá bom? Vamos fazer mais um, gente? É para escrever na forma decimal, tá? Não é para dar o termo percentual. Mas eu já estou amarrando a coisa toda aí, né? E fazendo essa razão para vocês e mostrando elas em termos percentuais, tá? Então, vamos lá. 11 16avos. 11 no numerador, 16 no denominador. Isso é o quê? 11 dividido por 16. É uma razão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha. Essa continha deu uma continha, né, com 4 elementos aqui. Uma continha bastante, né, com bastante números. Então, ficou 0,6875, tá bom? Se a gente for escrever isso em termos percentuais, eu vou aproximar duas casas decimais, tá? Esse número aqui, esse símbolo, significa o quê? Aproximadamente, tá? Então, isso é aproximadamente 68%. Vamos fazer a continha, gente? Olha, que legal! Lembrando de como a gente aprende isso aqui no primário, né? Um aluno da Casa da Solidariedade, que eu dava aula lá, me lembrou isso muito bem. Eu até cheguei a sentir uma ponta de saudade no meu coração do primário, né? Quando a gente aprendia a fazer divisão assim, porque assim se representa de uma forma mais didática, a gente mostra que tá o quê? Subtraindo, né? Subtraindo aquilo que restou aquilo que sobrou, né, na multiplicação, né? Não deu a multiplicação exata, então sobrou um pouquinho, a gente vai subtrair, tá bom? Então, vamos lá, né? O 11 não dá para dividir por 16, o que eu vou fazer? Vou colocar um zero aqui. Se eu colocar um zero aqui, automaticamente eu coloco um zero e uma vírgula aqui. 6 vezes 16 é igual a 96. 110 menos 96 dá 14. 14 não dá para dividir por 16. Então, o que eu faço? Coloco mais um zero aqui, tá bom? Dá 140. Aí eu continuo a minha multiplicação, tá? O número mais próximo de 140 que eu consigo é multiplicando 16 por 8, ou 8 por 16. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, 8 vezes 16, 8 vezes 16 vai dar 128, tá? Se eu fizer essa subtração, né? Eu subtraí 128 de 140, eu tenho 140 menos 128, vai dar 12. 12 não dá para dividir por 16. Então, o que eu faço? Coloco um zero aqui, né? E continuo fazendo a minha continha, tá? O número mais próximo de 120 que eu vou chegar é quando eu multiplicar o 7 por 16. Vai dar quanto? 112, tá? 112. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou subtrair, né? Então, eu vou fazer o quê? 120 menos 112. Quanto que vai dar? 8. 8 não dá para dividir por 16, então o que eu faço? Coloco um zero, tá bom? Aí eu faço mais uma vez a multiplicação aqui, né? Quantas vezes o 16 cabe dentro do 80? Eu multiplico então por 5. 5 vezes 16 vai dar exatamente 80. Então, para 80 não vai faltar nada. Para 80 falta zero, né? E voltando aqui para vocês, eu acho que eu já expliquei. Isso aqui é aproximadamente, se eu quiser, né, expressar em termos percentuais, né? Não é isso que o exercício pede para escrever apenas na forma decimal,
mas isso é aproximadamente 68%, tá? Então, 11 dividido por 16 é igual a 0,6875. É isso aí, gente. Tenha um bom dia, tá? E mais pra frente, aguardem, porque eu vou continuar fazendo a resolução dos exercícios com vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção e estudem, né? Estudem, escolham a frente que fica melhor para vocês de matemática, né? Se potenciação, que é importante, né? Razão e proporção, que é aquilo que o Centro de Mídias tá trabalhando, né? Isso aqui é uma razão, então tem a ver com as aulas do Centro de Mídias. E é isso aí, gente. Não posso me alongar não, senão eu não consigo carregar esse vídeo, tá bom? Beijos! Bom dia para vocês, tá? Muitos beijos!